Boa noite. É com imensa satisfação que damos início à nossa primeira sessão do debate Corpos Migrantes. Hoje à noite teremos o prazer de receber o professor Telmo Ribeiro, que é geógrafo, natural de Brasília, com especialização em migrações internacionais e geografia urbana. Tem 35 anos de experiência no ensino de pesquisa em instituições de ensino médio e superior e trabalho no governo do Distrito Federal. Também para compor a roda de conversa nessa noite, temos a presença de Walter Santos, jornalista e pensador sobre o Nordeste brasileiro, também criador da revista Nordeste. Também contamos com a presença da mestranda em antropologia, Natália Freire de Moura, que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, trabalha com pesquisas na área da antropologia nos temas geração e infância, comunidade tradicional, gênero e patrimônio, foi bolsista CNPq de iniciação científica, antropóloga estagiária no IFAM, Paraíba, onde também foi bolsista Probex. É dentro dessa perspectiva de debate entre pensadores do Nordeste e sobre migrações que damos início a essa noite. E eu quero passar a palavra agora para o professor Telmo, que nos vai trazer uma contextualização sobre o debate de migrações. Professor Telmo, seja muito bem-vindo, fique à vontade, a fala é com você, professor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Pelo que eu percebo, o tema seria migrações em geral, não é isso? Né? E não só migrações internacionais, né? Embora as motivações são as mesmas, mais ou menos, né? Por que pessoas migram, não é isso? Porque, quais são as razões? Razões econômicas, razões políticas. Hoje há uma teoria, tanto nas migrações internacionais quanto as migrações internas, não é? Que estão modificando a teoria das redes de cooperação. Esse conceito é fundamental dentro do tema, não é? Então, foram redes de nordestinos no Brasil inteiro que foram trazendo mais nordestinos, redes de argelinos na França que vão trazendo parentes argelinos, redes de mexicanos nos Estados Unidos que trazem de parentesco e amizade mais pessoas, não é? Essa é a teoria. E é fundamental sempre falar na visão global, para chegarmos ao menor, né? Já que, como já discutimos antes, os nordestinos fizeram o Brasil, né? Construíram o Brasil contemporâneo, mas é bom colocar um contexto, né? Internacional, já que no Brasil nem tanto, né? Mas em alguns países é um tema estratégico, migrações internacionais, não é isso? O caso da Europa, são 25 milhões de muçulmanos na Europa hoje. 25 milhões, aumentando rápido, hein? Daqui a pouco vai ser mais de 30 milhões de muçulmanos. Esse debate da aceitação, né? Dentro daquilo que o professor Milton Santos chama, né? Percebe que toda migração, um ato violento, toda migração é forçada. Ele dizia isso. Toda migração, a curta distância, dentro do país, ainda mais as migrações internacionais, ainda mais a diáspora africana, são fundamentais, são forçadas, né? A migração dos escravizados africanos foi migração compulsória, mais violenta ainda, obviamente. Portanto, é um tema que envolve questões relacionadas à aceitação, não é? A aceitar o diferente, a integração nas sociedades, né? A redução das distâncias produzindo, né, maior distanciamento entre os países, maior distanciamento entre as regiões em termos econômicos. Então, as migrações sempre tendem a aumentar, elas só mudam de direção. Por exemplo, as migrações de nordestinos para o Sudeste acabou, vocês sabem, né? Acabou. Não tem mais, por exemplo. Isso não quer dizer que o número de deslocamentos do Brasil está reduzindo, não está aumentando, mas são as migrações intrarregionais, dentro do Nordeste, dentro do Sudeste, aqui dentro do Centro-Oeste, não é? Enfim, nós somos descendentes de corpos migrantes, todos nós, impossível, a não ser os indígenas e seus descendentes, né, que vieram há muito tempo e são chamados de nativos, os demais somos, né, descendentes de corpos migrantes, daí a importância do tema. Ok? Passar para vocês agora, colocar em outras questões, não é?
tanto quanto as migrações internacionais, quanto as migrações no Brasil, né? E a importância, né, da migração nordestina, né, para fora da região, como já foi colocado como tema. É interessante escutar o senhor, professor Telmo, quando afirma que não tem mais essa migração, porque eu fui um corpo que migrou do Nordeste para o Sul do país, né? E a Assim? gente vê que existe hoje uma nova, que talvez pode ser considerado um tensionamento, mas novas propostas de migrar, né? Eu migro, diferente do meu pai, que migrou na década de 50 para o Sudeste para trabalhar, mas eu migrei para cursar um doutorado. Então, a gente vê que as práticas de migrações, na minha família, né? Assim, pensando, elas vão sendo deslocadas por alguns fatores. Mas eu queria escutar mais assim sobre esses novos padrões de migrações internacionais, que eu acho que era o que estava colocado para o senhor explanar mais no Exato. senhor. Não, porque existe um senso comum, né? Eu vou até voltar a falar hoje, né? 3,7% da humanidade. Isso é pouco. Mora fora do país de origem. 3,7%. Mas isso aí dá uma Indonésia de gente, tá? 280, quase 278 milhões de pessoas. Não é pouco. Mas é muito mal distribuído. Se no Brasil isso não tem grande importância, quer dizer, não tem grande importância, tem importância sim, há muitos brasileiros fora, a Natália tem os dados mais exatos que eu, não é? Há muitos estrangeiros do Brasil e aumentando na casa de 1 milhão cada um, 1 milhão e pouco, nunca é pouca gente, né? Cada corpo migratório é um corpo migratório. Mas em alguns países, né? E há uma tendência a se pensar, Dilma, de que falar em migração internacional é migração de países pobres para países ricos. Mas não. Disparada a maior migração do mundo entre países é entre países em desenvolvimento, como se chama hoje, países do Sul. A maior parte, porque a gente imagina as migrações como o argelino na França, não é isso? O senso comum, né? O latino nos Estados Unidos, né? E, enfim, as migrações sul-norte, que são enormes, mas são muito maiores as migrações dentro da Ásia e da África, muito maiores. Então, hoje, já tem tempo, viu, que as maiores migrações do mundo são a média distância e não longa, aquela ideia dos boat people, né? As pessoas que migram de barco, cruzando oceanos, as migrações no Mediterrâneo, a crise migratória, né? Na Europa, os países europeus estão... Na Europa não se pode pensar em campanha nem de nenhum país europeu. Nenhum país europeu, nem Albânia, nenhum país da Europa, ninguém pode pensar em campanha política sem falar em migração internacional. Entendeu? Quanto mais líderes nacionais, presidentes, não é isso? Com as tendências em alguns países... sim, por favor, eu queria, assim, é porque o tema é esse. Desse diálogo, trazendo alguns elementos que são históricos. O senhor traduz com muito conhecimento e propriedade a realidade que está na Europa, nos outros continentes, mas eu vou ficar no Brasil. Não, claro, a gente vai chegar lá. Claro, a gente vai chegar então, lá. Assim, porque no Brasil, a Segunda Guerra Mundial ela trouxe para o país acordos que foram formais e não formais e que abrigaram, a partir da Segunda Guerra, 45 em diante, comunidades de grande expressão, tanto do ponto de vista europeu, os alemães, poloneses, italianos, que tomaram conta do Sudeste, e de asiáticos, sobretudo japoneses. Exato. Os chineses não vieram na mesma dimensão, porque a China está numa outra... Exato. Chinês é mais recente. Mas o que eu quero dizer a você assim, é que esses imigrantes eles vieram e se consolidaram até hoje, são fortes e influenciam. Só que, no paralelo,
os nordestinos que fugiram da seca, que era a falta de água, a falta de comida e tal, eles ocuparam espaços, sobretudo em São Paulo, no Rio, sem ter as mesmas condições de abrigo que outros imigrantes asiáticos, europeus tiveram. Eu pergunto, o que é que nós erramos porque nós somos originalmente povos de grande valor cultural e de luta, mas até hoje nós não tivemos o mesmo tratamento dos japoneses que estão aí em São Paulo, numa comunidade extraordinária, e lá no sul estão todos os poloneses, os alemães. Os nordestinos ficaram para trás. Não, a primeira coisa a se colocar que é um mito de que os imigrantes europeus clássicos, que foram de antes, né, do final do século XIX, das primeiras décadas do século XX, especialmente, foram bem tratados. Há um mito, hein? Né? Mas é claro que eles se afirmaram muito mais socialmente. Eu não sei, professor, se o imigrante europeu pobre, não aqueles que vão transferidos, como foi citado pela Dilma, né? O imigrante europeu camponês, né? Empobrecido, fugindo da fome, se ele foi mais maltratado, mais bem tratado do que o imigrante nordestino, que deveras, né? Eles devem saber disso. Não, que construíram São Paulo, exato, não, Rio de Janeiro. Exato, não, claro. São Paulo ainda é a maior capital do Nordeste. Sabia disso? Mesmo com o fim da migração nordestina para o Sudeste, São Paulo ainda é a maior capital nordestina. Há mais nordestinos em São Paulo do que em Recife, que é a maior metrópole do Nordeste, né? Isso, ou seja... Não tenho dúvidas. O reconhecimento da importância do nordestino na construção, 3 lugares, de São Paulo também, mas menos, Rio de Janeiro, mas São Paulo, né? Da construção do Nordeste, é isso? Né? A Belém moderna, a Manaus moderna, nós sabemos o quanto que o acento, o sotaque, né? Manauara, Belém, de Amazonas, sotaques do Acre, tem forte influência de sotaques nordestinos, né? Impressionante a presença. E Brasília, aí me toca para terminar, professor Walter, e Brasília, hoje o DF, tá? Sem contar o entorno goiano, tem 3 milhões de habitantes, DF, 700 mil nordestinos. E a migração está reduzindo. Ainda são 700 mil nordestinos. Se contar a influência, o DF é uma região fortíssima, Brasília, fortíssima influência, ainda hoje isso é conhecido em Brasília. Sabia? Importante notar isso aí. Por favor, a palavra. Eu queria só fazer um comentário. Posso fazer um comentário acerca do que o senhor falou, Walter? É interessante perceber que nessas minhas idas e vindas, né, e nessa minha curta experiência de vida, mas também de uma pesquisadora que, embora não pesquise o tema migração, mas que teve esse corpo viajando pelo Brasil, várias questões me tocam, né? Principalmente por ser uma mulher negra, paraibana, nordestina, de família periférica. E daí, uma das coisas que sempre me inquietou foi os tempos de migrações pelos territórios brasileiros, né? E como o Nordeste brasileiro ele foi empobrecido pela autoexploração que teve no período de colonização, né? Você me permite fazer uma observação? Os povos indígenas brasileiros que estavam no Nordeste, né, foram simplesmente dizimados no início, né? Guerras bárbaras, né? Deixa, por favor, inserir nesse seu comentário extraordinário uma informação. O professor... Por favor, porque as minhas curiosidades são curiosidades, assim, curiosidades mesmo. Eu ainda digo que eu preciso estudar profundamente, porque existe uma diferença mas imensa. Deixa eu trazer uma informação importante. Diga. O meu professor, meu novo professor, que acabou de traduzir uma leitura sobre a migração no Brasil, ele reproduziu
um conceito equivocado, desculpe, com todo respeito, de tratar o Norte e o Nordeste de uma forma só. Não, não falei isso aí. Não, Amazonas, Pará, não significam a mesma coisa do Nordeste. Não, mas quem disse isso? Ao longo da nossa civilização, sempre fomos tratados como nortistas. Sim. Nortistas é do Norte. Não, nós não somos nortistas. Não. Mas eu não falei nada. Eu me referi à influência nordestina na região norte, por favor. Né? Mas, claro, mas não tem nada a ver com o Nordeste. Claro que não, mas ninguém disse isso. O que nós sabemos é que existe esse preconceito, não é? Especialmente no Sudeste e no Sul do Brasil, de difundir, misturar, por ignorância geográfica dessas regiões e preconceito com relação aos nordestinos, de confundir o Norte e o Nordeste, mas não foi meu caso. Não, passei longe disso. Eu estou colocando a importância, né, de corpos migrantes dos 9 estados nordestinos na construção da Amazônia, na cultural da Amazônia, né, do Sudeste, especialmente São Paulo, especialmente capital, e de Brasília. Foi isso que eu quis dizer. É importante lembrar no início do século, na década de 30, os soldados da borracha nordestinos que migraram para o norte. Exatamente. Os soldados da borracha, os nordestinos. Soldados da borracha. E aí, nesse contexto que eu acredito, só uma palavra assim que eu acho importante na minha intervenção, que eu quero fazer agora, já que foi... Mas eu acho interessante a gente ter essas pausas para poder, como estamos online, né? A questão pontuada por Edilma, da diferença quando o pai dela migrou e quando ela migrou. E aí surge o conceito, a questão de pensar a geração. E o que significa o que pensar a geração? A geração não só pensando em tempos distintos, mas pensando no lugar que essas pessoas ocupam, o lugar que essas pessoas estão, o lugar social que essas pessoas estão. O pai dela, às vezes, um exemplo, um trabalhador proletário, às vezes, não sei se seu pai tinha estudo, Edilma, mas hoje ela já migrando, ela do Nordeste, ela da Paraíba, da região Nordeste do país, migrando para o Sul do país para fazer o doutorado, para fazer um doutorado em Ciências Sociais, um doutorado em Antropologia. Então, já vê uma mudança geracional migratória, porque o lugar que essa migrante hoje, ela, além de ser uma mulher, ela não é mais um migrante homem, que antes, outrora, se via muito mais a migração realizada por homens. E o número hoje, a gente até publicou, são 137 milhões de mulheres migrantes no mundo. Aí já passa por uma mudança geracional do gênero, do homem para a mulher. Da mulher, aí já não é mais da mulher branca, a oceanógrafa, a bióloga ou a cientista branca que emigrava, é a mulher paraibana negra. É a mulher paraibana negra, filha de proletário, que pesquisa ciganos no sul do país. Há tantas mudanças geracionais aí para se debater. Mas o que é interessante é a gente pensar que nessa chave migração, há a chave da civilização. A gente pensar o Ocidente, a gente pensar a invenção do novo mundo, que é a América. Então, quando a gente pensa nas novas formas de viver, nas relações estabelecidas, nas novas redes, nas inúmeras culturas geradas, a gente passa pelo processo das categorias e do contexto histórico de migração. E eu acho isso muito rico, e eu quero, quando eu conheci o professor Telmo, vi ele falar, me encantou muito como ele consegue passar pelos universos e tem essa dimensão global e, ao mesmo tempo, essa dimensão regional, que é tão importante na gente nos estudos, ter essa macro e micro dimensão. E pensar também essas fronteiras, né? As fronteiras de vários modos, as fronteiras agrícolas, as fronteiras
sociais, as fronteiras invisíveis. Então, Natália, o visível e o invisível. Eu acho Deixa- interessante a gente explorar isso. deixemos a professora, pronto, professora, exponha, por favor, o seu conhecimento universal extraordinário. Só isso. Meu conhecimento é super limitado, mas puxando o que Há Natália falou, controvérsia. junto às questões que foram suscitadas antes, né? Eu entendo quando o professor Talmo colocou sobre essa questão, mas também nesses reposicionamentos de pensar essas novas migrações que já foi suscitada por Natália, né? Pensar também como esse migrante nordestino que foi para o norte influenciou essa também composição, mas, sobretudo, pensar as diferenças desse sujeito que se constrói no sul e nordeste brasileiro, né? A partir também dessas práticas migratórias. Recuperando um pouco sobre o que eu falei, né, no início, se você pensa o início do Brasil, o Brasil colônia, você pensa quem é a população brasileira, os povos originários, povos indígenas que aqui estavam, foram dizimados pelo processo de colonização. É tão de fato que a gente, por muito tempo no Nordeste, ficou com medo de se reconhecer enquanto negro, porque a gente não sabe, na verdade, o que é um povo que se diz que é tão misturado, mas que, na verdade, a gente sabe exatamente o que é um povo negro, mas que foi tão colonizado e que a branquitude imperou de tal maneira que acabamos perdendo nossa identidade e também pela própria concentração de riqueza, né? A gente vai ver que aqui no Nordeste a gente tem uma desigualdade social e econômica muito grande, que isso, lógico, lá atrás fez com que ocorresse toda essa migração de nordestinos para trabalhar, para conseguir situação econômica melhor. Mas o que eu queria trazer, que sua fala me chamou a atenção, é falar sobre a igualdade dos migrantes, né? Se a gente pensar a minha ancestralidade que migrou para cá, que eu acredito que é diáspora africana, né? Os negros que para cá foram trazidos, eles não foram cedidos terras, não foram cedidos condições nenhuma para criar, para produzir, que eu vejo que é muito diferente da migração que ocorreu no sul, né? Com aquelas colônias de outros povos brancos e que se tinha esse dito do branqueamento, né, da população brasileira, e com essa política de mestiçagem ou de uma ideia de branquear a população brasileira, trouxe famílias pobres de outras localidades, mas a eles foram favorecidos. E aí a gente vê no decorrer da história que essa desigualdade socioeconômica vai só aumentando, né? E vai permitindo construir essas lacunas ainda maior, né? Entre a população que vai enriquecendo e a população que vai empobrecendo. E só por meio da educação, da escolarização, na educação não todo mundo tem educação, a partir do seu contexto sociocultural, mas a partir da escolarização é que se ganha esse poder de não nivelar, né? Que eu digo, eu sou a primeira pessoa da minha família que possuo um nível superior, mas o que eu ganho é para sobreviver. Ninguém enriquece, né? A primeira geração, ninguém. E meu objetivo não é enriquecer, mas como pensar ou comparar migrações de diferentes povos nesse contexto brasileiro. É possível comparar as migrações entre o povo nordestino que migrou no início de 1900 para algumas regiões, ou é possível comparar essas populações que já estavam no Brasil e populações que chegaram no Brasil de outros países, mas sendo favorecidas? É uma questão que eu coloco aí para o professor Telmo. O quê? Qual a pergunta? Se é possível comparar as migrações, uma tendência de pensar as migrações de populações internacionais que migraram para o território brasileiro, mas que tiveram algum favorecimento, e das populações que já estavam em território brasileiro, mas altamente empobrecidas pela exploração. Claro, mas teve, especialmente na República Velha, mais do que no Império, uma política de branqueamento, claro. Não é? Embora não é só isso que explica a entrada de milhões de europeus, e os japoneses, né, e sírios e libaneses, não é só isso que explica,
mas houve, claro, uma clara política de embranquecimento, de trazer o engenho europeu, etc., para o Brasil, para gerar o desenvolvimento. Claro que houve. Né? O Brasil é um país, como todos os países do mundo, tem racismo, são países racistas, e uma parte da explicação dessas, né, da atração, do discurso, atração do migrante português, espanhol, alemão, não é, italiano, e, bom, da Europa inteira, sabe disso. Né? Aqui entrou gente da Lituânia, russo, polonês, ucraniano, gente de tudo que é lugar da Europa. Por um momento, sem dúvida, sem dúvida. E é claro que, né, nós somos um país, né, racista como todos, e está associado um pouco, né, ao debate da miscigenação, ao debate desse encontro racial, que é bom lembrar, analisando, único no mundo, né? Não tem. Você pode agora começar a ter, com o aumento das migrações internacionais, países que vão amestiçar, palavra complicada, eu sei, que vão, né, enfim, mais do que o Brasil, mas não há um país, talvez só a Colômbia, não há um país que tem uma miscigenação tão grande como o Brasil, não tem. Vocês sabem disso, né? Tenta achar um país que há séculos, não vou dizer nem milênios, nem recente, mas que há séculos, que é o tempo que se exige para as gerações, né, se miscigenarem, não tem um caso igual no mundo, né? Isso tem que ser pensado, porque é uma diferença, o que não reduz, né? O que não redime o fato do Brasil ter racismo, preconceitos regionais, preconceitos de toda sorte, claro. Eu queria inserir nessa reflexão alguns valores que acho que até agora não foram abordados. Um deles, de grande efeito no Brasil, eu sou alguém que atesto o quanto a força da elite branca nacional do Nordeste influenciou contra as matrizes religiosas de origem afro. Exato, Gilberto Freire. O significado do calvinismo, do luteranismo, diante da guerra com a Igreja Católica, trouxe para nós, numa fase posterior. Por exemplo, na atualidade, nós vivemos a influência de um contexto ideológico que eu considero religioso, mas com a natureza ideológica, os neopentecostais que vieram e estão hoje comandando o Brasil. Eles estão hoje alinhados com o que significa a escória dos segmentos da estrutura, vamos dizer assim, de segurança, que hoje tem tido papel preponderante na sociedade a partir do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, que, na prática, significa dizer um novo estilo de poder que, hoje, no Brasil, defender a igualdade, defender o fim do racismo, defender... Tudo isso hoje é tipificado como um comunismo. Isso é um absurdo. O Brasil não pode conviver mais com essa... Quer dizer, vai conviver, mas nós precisamos contextualizar isso. Os milicianos estão comandando com os neopentecostais o Brasil. Simples assim. Os neopentecostais, os milicianos, estão comandando o Brasil. E o que significa da inteligência dos artistas, dos intelectuais, não está valendo de nada. É muito interessante o que você traz, Walter, principalmente para pensar se essas territorializações desse neopentecostalismo com milícias, ele também não acaba afastando esse desejo de migrar, de sair, de se territorializar em outros espaços, né? Porque ao passo que essa cidade que você fala, né, do Rio de Janeiro,
é reconhecido como esse lugar de neopentecostais, de uma política com essas Só o Rio, práticas, não, o né? Brasil todo. Daí eu queria pensar também se essas interferências elas também vão reconfigurar esses modos e planejamentos de migração, professor Theo. Não acho. Se eles interferem, se eles... Muito pouco. Apenas um fenômeno, né, que, como colocou o professor, um fenômeno que não é abjeto, especialmente os grandes líderes, Malafaia, etc., e são vários, e o poder que eles têm é exagerado, embora é bom lembrar que os evangélicos, enfim, confundidos, né, pentecostais são 40% do Brasil hoje, segundo o IBGE. 40% dos brasileiros que declaram... Mas é um percentual grande, né, professor? Não, o poder deles é muito maior do que os 40%, sem dúvida. No governo Bolsonaro, o poder deles é muito maior do que os 40% que eles têm da sociedade brasileira. Isso é fato. 40% e aumentando, somando todas as religiões evangélicas, né? E aumentando. Foram eles que elegeram esse governo. Claro. Deixa eu só dizer uma coisa. 90% dos bolsonaristas. Professor, me permita só dizer isso. Claro. Os neopentecostais, esse segmento perdoa os criminosos que vivem matando o dia inteiro. Criaram um pacto para salvar essa banda da sociedade que está à margem, que são os milicianos. Hoje, os milicianos estão sendo salvos no bom sentido para eles. E o mundo e o Brasil vivendo a maior corrupção, eu vou falar do Rio de Janeiro. E, para concluir a minha participação aqui, que eu vou precisar sair, eu vou lembrar de Medellín, na Colômbia, que foi um ambiente tal qual e pior que o Rio de Janeiro, no tempo em que tinha um rapaz chamado Pablo Escobar. Hoje tem, no Brasil, um cara chamado JR. Mas antes, lá no ambiente colombiano, tinha Pablo Escobar. Hoje, Medellín é uma cidade pacata, bem resolvida e com todas as suas estruturas sociais resolvidas. O Rio de Janeiro não vai resolver enquanto não se livrar daquele ambiente produzido pelo que se chama da marca JR. Jair Bolsonaro. É a minha opinião e a luta continua. E eu preciso que vocês... Continuemos em luta, sempre. Claro. Não vai embora não, seu Walter, fica aí. Eu estou precisando participar de uma outra live que está minha, mas eu estou com orgulho de estar discutindo com vocês, aprendendo. Tive agora uma aula sobre civilidade com você e com o professor, que tem a base em Brasília, mas eu acho que ele é mais universal do que ele pensa. Ele pensa que ele é só de Brasília, não. Ele é de todos os lugares que precisamos do conhecimento dele. Muito obrigado. Poxa vida. E aí, Obrigada, Natália? Walter. Sim, a gente vai continuar aqui a conversa e aí eu vou depois postar nas redes sociais. Valeu, Walter. Um abração. Obrigada, Walter. Um abraço, prazer em conhecer. Obrigada pelas suas considerações e seus olhares, seu olhar tão atento. Eu tenho outra tela, mas não está funcionando. Vou colocar aqui atrás para mostrar o mapa, o Google Earth, mostrar o mapa e as setas da migração. Vocês conhecem? Você conhece, Natália? Você conhece, Edilma?
recomendo, viu? Tem português, tem espanhol, tem inglês. Tem um instituto da ONU que chama IOM, OIM em português, Organização Internacional para as Migrações. Anota aí, quem estiver ouvindo e quem for ouvir depois. Isso é fundamental, viu? Eu conheço. Conhece, Eu claro, pego muitos dados claro, deles, claro, dos relatórios. E OIM, né? IOM. E aquele World Migration Report, já saiu em 2020, né? Os dados mais atualizados. No Brasil, para a migração para estrangeiros do Brasil e Brasil exterior, está uma notícia, sabe, Natália? O site